Olá pessoal, tudo bem? Que bom estarmos juntos trazendo mais um conteúdo do BI. Hoje vamos falar sobre a função Summarize. Vamos falar um pouco sobre o conceito e fazer dois exercícios práticos. E aí, está interessado? Fique conosco até o final. Eu sou Marcelo Martins e este é o seu canal Marcelo Martins BI. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu joinha, deixe o seu like. Hoje vamos explorar a função Summarize. Vamos mostrar como funciona e fazer dois exemplos interessantes. Primeiro eu vou mostrar a tabela. Vamos utilizar a tabela vendas. Tem um campo aí de vendas, data, de cliente, de produto, quantidade vendida, preço da venda, preço de vendas e faturamento. Tabela fatos de venda, dimensão de produto, dimensão de cliente e dimensão calendário. Agora vamos criar nossa tabela virtual. Clique em modelagem, nova tabela. Eu vou chamar de tabela virtual 002. E aqui vamos usar a função Summarize. Observe que o primeiro parâmetro é uma tabela, o segundo parâmetro estão as colunas que vai fazer o agrupamento e em terceiro o nome com a expressão, que normalmente a gente usa as funções de agregação. Vou colocar a tabela vendas. Agora vamos colocar as colunas de agrupamento. Eu vou agrupar por cliente e agrupar por ano-mês. Uma observação a ser feita. Essas colunas devem existir ou na tabela principal ou em uma tabela a ela relacionada. Vamos agora criar a nossa coluna. Vou chamar de quantidade vendida. Essa coluna, ou o nome da coluna, tem que estar entre aspas duplas. E vou usar agora a função de agregação sum. E vou somar a quantidade vendida. Vou criar uma outra coluna e vou chamar de faturamento. E aqui eu vou usar a SUMEX. Se você ainda não conhece a função SUMEX, eu vou deixar no final um cartão com o link para você ver os exemplos. O primeiro parâmetro é o nome da tabela e o segundo parâmetro é uma expressão. Aqui eu vou colocar a quantidade vendida vezes o preço. Aqui fecho o SUMEX e aqui eu fecho a função Summarize. Ok, vamos ver agora o resultado. Eu somei todas as vendas que foram feitas para Maria no ano 2023 e no mês de abril. Foi vendido 17 produtos, que deu um faturamento de 6.531, assim como para José, Teresa e etc. Visite o nosso site marcelomartinsbi.com.br. Vamos fazer um outro exemplo. Clique de novo em modelagem, nova tabela. Tabela virtual 002. Nesse exemplo agora eu vou utilizar a função edColumn. E como tabela eu vou usar o resultado da Summarize. Coloco os campos de agrupamento e fecho a função Summarize. Coloco uma nova vírgula. E agora vamos criar os campos através da função edColumns. O nome deve estar entre aspas duplas. E vou colocar o mesmo nome, QTD, vendida, fecho aspas duplas. E agora a função de agregação. A tabela vendas, o campo quantidade vendidas. Ok, fecho a função sum. E vou criar a coluna faturamento. Às vezes eu uso o nome coluna, às vezes uso o nome campo e atributo, mas é a mesma coisa. E aqui eu vou usar a SUMEX. Coloco o nome da tabela, que é o primeiro parâmetro.
e vou montar a expressão unidade vendida vezes preço de vendas. Veja se você consegue entender. Aqui no Summarize eu coloquei só os campos de agrupamento, que retornou uma tabela para a função addColumn. E na função addColumn eu criei os campos. Vamos ver o resultado. Veja que os valores ficaram diferentes. Ele não agrupou por cliente e ano mês. Ele fez o total e repetiu esse valor para todos os agrupamentos. Vamos resolver isso aqui. Esse é um problema chamado de filtro de contexto. Ele utilizou o contexto de coluna, mas eu preciso aqui do contexto de linha. Eu preciso que ele respeite o agrupamento. Preciso colocar a função calculate aqui. Para ele forçar o contexto de linha. Vamos ver agora o resultado. Para Maria, no ano de 2023, no mês 4, ele teve 17 produtos vendidos. Maria comprou 17 produtos e pagou R$ 6.531,72. Era esse o objetivo, mostrar os dois exemplos, mostrar o conceito aqui. Eu faço um resumo, obedecendo os agrupamentos de cliente e ano mês. E aqui eu faço a agregação, utilizando funções de agregação. No nosso caso, utilizamos Sum e o SumX. Que bom que você ficou até o final. Que maravilha! Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu joinha, deixe o seu like, nos ajude a alcançar outras pessoas. O seu like, a sua inscrição é energia para continuarmos produzindo novos conteúdos. Visite também o nosso site marcelomartinsbi.com.br. E para aqueles que querem apoiar o nosso canal, vou deixar embaixo o Pix. pix@marcelomartinsbi.com.br. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!